Hoje o nosso tema é sobre o poder da oração, o quanto, né, a oração traz uma elevação na nossa frequência, o quanto nós conseguimos. Então, sejam muito bem-vindos, né, no Sou Mutante, esse programa onde todas as terças e quintas-feiras, às 12h30, eu estou trazendo um tema relacionado ao método mutante, né? Então, nesse programa, eu ajudo mulheres a aliviar a ansiedade de forma natural, através do método mutante. Então, né, a gente vai trazendo conteúdos que são pertinentes ao método. Então, o tema de hoje, do episódio de hoje, é: será que a oração eleva a nossa frequência? Né? Será, então, que quando nós oramos e o que nós entendemos por oração, nós somos capazes de mudar a nossa frequência? Então, eu vou falar um pouco sobre isso, né? E até porque as pessoas confundem um pouco essa questão da oração, né? Então, por que as pessoas confundem? Porque a grande maioria ainda imagina a oração como algo que vem de forma decorada, aquela oração em que nós aprendemos, né? Que nós decoramos e que nós muitas vezes recitamos, falamos aquela oração de algo assim de forma tão decorada que nós nem sentimos o que nós estamos falando. Então, quando a gente pensa em oração, a gente se afasta um pouco desse lugar de não sentir, de não perceber, né? Então, nós temos a oração como algo que deveria ser algo como se fosse um ritual, né? Então, no momento em que eu abro os olhos pela manhã e agradeço a minha vida, já é uma forma de estar orando, né? Orar é aquele ato de tu estar falando, né? De tu estar trazendo consciência para aquilo que tu fala, né? Então, a oração decorada, aquela oração em que nós decoramos, fizemos toda uma fala decorada, sem sentir, sem perceber, essa não é a forma clara, né, de oração. Não é desse jeito que nós deveríamos estar trazendo a oração como algo pertencente à nossa vida, à nossa rotina, todos os dias. Então, trazendo bem essa questão do que é oração e do que não é oração. Obviamente que quando nós trazemos aquela oração, né, que nós aprendemos, aquelas pessoas que são católicas, aquelas pessoas que desde muito cedo aprendem a rezar, né, a fazer a oração, se elas trazem a oração como algo que é sentido de verdade, que consegue interpretar aquela oração como algo verdadeiro, né, percebendo, sentindo a intenção de cada palavra que nós aprendemos naquela oração, aí sim nós temos um sentido. Mas quando nós rezamos, fizemos a oração sem perceber o que nós estamos falando, o que realmente é aquela mensagem, nós estamos perdendo um pouco dessa possibilidade de mudar a nossa frequência. Hoje nós sabemos que quando nós oramos, quando nós intencionamos algo, não só por nós, mas por quem naquele momento esteja precisando, para toda a humanidade, quando nós, né, intencionamos de verdade, essa forma de oração, ela sim pode estar atingindo e mudando a nossa frequência, inclusive a frequência de pessoas que estão necessitando. Né? A gente sabe também que pessoas, por exemplo, que estão hospitalizadas, que estão passando por um processo, né, em busca de algo, para curar algo, e se a gente, né, com toda a nossa intenção, invoca através de uma oração, nós podemos sim, né, através dessa frequência, nós estar chegando mais perto e também alterando a frequência daquela pessoa que está necessitando. Então, o poder da oração, ele vem exatamente nesse aspecto, né? Oração é aquele lugar onde nós abrimos espaço para estar presente, né? Quando eu estou presente e faço
um agradecimento pela minha vida, assim que eu acordo, pela minha família, pela natureza, pelo sol, pelo dia, pela lua, né? Quando eu estou consciente de algo que eu estou agradecendo, essa é uma forma importante de oração. Então, orar é esse estado de total presença, né? Hoje nós sabemos que nós temos inúmeras formas, inúmeros momentos, inúmeros jeitos, né, de trazer, de fazer essa oração. As crianças, por exemplo, elas têm a oração, né, quando a gente trabalha isso, né, com as crianças desde pequeno, antes de dormir. Pelo que tu agradece hoje, né, quando a gente faz esse chamado. Se hoje, se nesse momento, finalizando o dia, o que tu gostaria de agradecer de legal que aconteceu hoje? Ah, eu agradeço por isso, pelas brincadeiras, por o meu alimento, por tudo que eu recebi hoje. E o que não foi legal no teu dia, que também a gente pode estar trazendo esse olhar, né, de agradecimento. Ah, hoje eu fiquei chateado com uma amiga, com um colega, eu respondi não tão legal para minha mãe, para o meu pai. Quando traz, então, essa reflexão, quando tu faz essa reflexão, é uma forma também de oração, né? Tu reflete e automaticamente a tua bioquímica toda se modifica e tu entra num lugar, inclusive, de auto-perdão, porque nós temos também essa dificuldade, né? De perdoar o outro, mas principalmente de olhar e trazer o auto-perdão para nós mesmos, né? Nós muitas vezes nos afastamos dessa questão de olhar para nós, nos abençoarmos, né? Nos acolhermos e também nos perdoarmos pelas nossas falhas, por aquilo que a gente não conseguiu realizar, né? Conforme a nossa essência vibra, né? Porque nem sempre a gente consegue estar conectado a essa essência. Então, o que eu gostaria de trazer hoje, assim, como reflexão nessa questão do poder da oração para mudar aumentar a nossa vibração, a nossa frequência, nos colocar numa frequência diferenciada e com isso, obviamente, né, baixar os nossos níveis de ansiedade, é exatamente esse ponto, né, em que eu não preciso esperar antes de dormir para fazer uma oração que às vezes é uma oração decorada e que eu não sinto quando eu recito essa oração, mas que eu posso estar no meu dia a dia, no meu cotidiano, em diferentes momentos da minha vida, do meu dia, estar fazendo a oração, né? Quantos de nós, por exemplo, agradecemos o nosso alimento, né? Quando nós olhamos ali aquele alimento agora, né? Horário do almoço, uns já almoçaram, outros vão almoçar daqui a pouco, mas quando eu olho para o meu alimento com aquele olhar de gratidão e agradeço por aquele alimento. Essa é uma forma importante de oração, né? E por que é importante, de verdade, trazer esse olhar de oração? Porque quando nós despertamos isso, nós nos colocamos num lugar presente, nós buscamos presença, nós estabelecemos presença. E quando nós estamos presentes, nós não estamos nem no futuro e nem no passado, nós estamos ali presente, né? E essa presença, ela faz com que a gente consiga manter uma atenção plena sobre nós, né? Nós ficamos atentos sobre nós e conseguimos, então, nos percebermos como nós estamos. Ah, hoje me pareço um pouco mais cansada, desgastada, estou com dificuldade de realização, estou procrastinando. Então, eu me observo, né, agradeço por esse espaço de observação, e a partir desse momento, né, em que eu trago essa observação, eu
já mudo essa frequência, né? Já é uma oração que eu ofereço para mim. Eu abri um espaço para a minha presença. Antes eu havia falado sobre as crianças, né? E esse ato de perguntar para as crianças, né? O que tu agradece hoje? Mas essa é uma prática que nós deveríamos estar fazendo diariamente. Antes de dormir, talvez, né? Antes de dormir, um momento bem importante para a gente fazer aquela avaliação, né? Do meu dia, o que eu realizei nesse dia e o que de fato eu tenho para agradecer por esse dia, né? Agradeço, consigo agradecer a totalidade de me perceber inteira, de estar viva, de respirar sem dor, sem nenhum empecilho. Agradeço por enxergar, agradeço, né, por ter a possibilidade de convivência, agradeço porque durante o meu dia eu abri espaço para sentir e sair do piloto automático. Então, nós também deveríamos ter esse hábito, né, de agradecer, de trazer esse agradecimento e entender esse agradecimento como uma oração, como algo que amplia, né, a minha consciência, e com essa ampliação da minha consciência eu sou capaz de mudar a minha vibração, né? Então aquela vibração que estava num ritmo, ela avança, sobe e faz com que eu me sinta bem. E isso tudo nosso corpo vai percebendo, vai sentindo, e nós vamos então aprendendo a controlar, a monitorar a nossa frequência. Então, o agradecer, né, em todos os momentos, é uma forma importante de oração. Eu acredito e acho incrível que as pessoas acordam, né, abrem os olhos, sem e saem da cama e levantam e começam um dia sem esse lugar de agradecer, sem despertar o agradecimento. Para mim isso é algo muito incrível, porque nós temos, né, no momento em que nós abrimos os nossos olhos, nós temos a oportunidade de mais um dia, de colocar em prática aquilo que é o nosso propósito, a nossa missão. Então, o primeiro ponto para um novo dia, né, seria a gente agradecer pela vida. E acho incrível também alguém que se despede do dia, né, vai dormir e não pausa, não faz esse movimento de agradecer pelo dia e de avaliar, né, de trazer uma atenção consciente, sem julgamento, né, uma atenção generosa para tudo aquilo que de fato eu consegui realizar, que foi, né, condizente com as minhas intenções, e tudo aquilo também que eu não consegui realizar condizente, né, que sejam condizentes com aquilo que eu busco. Então, esse é um espaço bem importante para a gente estar percebendo, né? Oração é isso, oração é presença, oração é a gente estar conectado, estar presente, ter atenção plena sobre nós e não deixar passar em branco a nossa rotina, aquilo que às vezes parece simples e que muitas vezes a gente deixa de agradecer. Oração, quando nós falamos em oração, nós nos conectamos muito à religião, né? Nós temos essa crença, ou esse costume, ou esse hábito, ou essa cultura mesmo, né? De quando nós falamos em oração, nós logo nos conectarmos a, a uma religião. E durante muito tempo, isso realmente faz parte da nossa cultura, sim, né? Nós para fazer uma oração, nós temos que trazer aquelas orações que nós aprendemos, né, conforme a nossa cultura e conforme nós fomos educados, ensinados, enfim. Mas hoje a gente já vê, né, uma geração diferente, que é uma geração que elabora a sua própria oração. Então, isso
eu acho muito fantástico, né? O quanto nós não precisamos estar vinculados a uma religião para estar vinculados à poderosa força, né, de uma oração. O quanto nós podemos estar, né, distantes ou não de uma religião, mas nós podemos trazer a força poderosa de uma oração. E muitas vezes essa oração, né, que vem do sentir desse espaço que realmente sente, desse espaço que realmente percebe, ela faz um sentido, ressoa muito mais com o que a gente necessita, né? E muitas vezes também quando nós oramos por outro, pedimos por outro, né? A proteção, o cuidado, a saúde, nós estamos também nesse lugar trazendo essa força para nós mesmos. Então a reflexão é essa, né? Eu acredito que sempre, né, que a gente que a gente possa estar agradecendo de verdade sempre que acordamos, antes de dormir, que a gente possa visualizar, né, nos visualizar nesse lugar de mais plenitude, nesse lugar de mais compaixão, nesse lugar de mais amor, porque oração ela não precisa necessariamente, né, mais uma vez, estar ligada à religião. Oração é o nosso lugar da espiritualidade, é o nosso lugar de ritualizar, é o nosso lugar de ampliar nossa consciência. Oração é a gente poder se visualizar, se sentir, né, pertencentes a nós mesmos e também pertencentes a um tempo, né? Esse tempo que nós estamos aqui. Ninguém está aqui nesse tempo por acaso. Nós estamos nesse tempo aqui por um aprendizado, por uma evolução, por algo que nós temos a fazer, por alguma missão, por algo que nós temos a compartilhar, né? Então, a dica de hoje e esse tema de hoje, o objetivo, a intenção desse dia de hoje é trazer a oração como algo que esteja presente diariamente, o tempo inteiro na nossa vida. E que a gente não faça a oração, né, de agradecimento somente pela nossa vida, né, pela oportunidade que nós temos, mas que a gente possa fazer a oração, né, agradecer estar nesse planeta, viver nesse planeta, nesse tempo, nesse lugar, por todas as espécies, por todas as relações, que a gente possa estar trazendo isso, para que a nossa frequência, né, se una, é aquela frequência, aquele movimento coletivo, né? Eu faço por mim e por todos, outra pessoa faz por mim, por ela e por todos, e a gente vai buscando então essa frequência diferenciada, né? A gente vai buscando esse movimento que acaba se ampliando, né? Isso é sutil, muitas vezes imperceptível, mas é algo que funciona muito, né? Nós temos pesquisas já científicas que mostram, né, de pessoas de forma voluntária que vão para andares em hospitais rezar, mesmo sem conhecer os pacientes, as pessoas que estão ali acamadas, as pessoas vão fazer as orações, né? Pedir saúde, pedir força, agradecer pelaquela vida que está ali lutando, enfim, e isso
né, as pesquisas já mostram que isso faz diferença, né? Nós temos pesquisas científicas de pacientes que tiveram um grupo no andar, né, recebendo orações, e pacientes de outros andares que não receberam as orações. E tem, né, diferença na recuperação, então, dessas pessoas. Então, o fato de orar, de fazer a oração, é um lugar de esperança, de fé e de gratidão. A oração é um lugar de auto-amor, de autocompaixão, de autocompaixão. A oração é um lugar de cura, de autocura. Esse é o poder da oração, né? E se sim, para mim faz sentido orar a minha oração, né? Aquela que eu aprendi, aquela que está vinculada à minha religião, aquilo que eu acredito, ok. Mas se eu tenho a minha forma de fazer a oração, meu jeito de fazer a oração, eu preciso lembrar que oração não está vinculado à religião. Oração está vinculada à nossa espiritualidade, à nossa parte espiritual, que nada mais é o nosso lugar de amor, de auto-amor, de compaixão, de autocompaixão. Então, essa é a dica de hoje, né? As pessoas, a gente sabe que tem dificuldade de se conectar a essa oração, mas experimente. Ache um tempinho, procure agradecer, trazer essa consciência, e vocês vão perceber que esse estado de oração aumenta a nossa frequência e automaticamente nos tira daquele lugar de ansiedade, daquele lugar, né, de sentir, onde nós nos sentimos ansiosos. Tá certo? Então, hoje encerramos aqui o nosso programa, né, nosso episódio Sou Mutante, nosso Poder da Oração, né, o episódio Poder da Oração, e o nosso programa Sou Mutante. Tá certo? Todas as terças e quintas, ao 12h30, a gente vai estar aqui, eu vou estar aqui trazendo um tema importante aí relacionado ao método mutante. Tá bem? Agradeçam, estou vendo ali, né, olhando aqui o Instagram, os comentários, né? Tenho agradecido principalmente ao acordar, é exatamente isso, ao acordar, ao dormir, né, ao ver o alimento, todo esse processo. Tá certo, pessoal? A gente vai se falando, então. Desejo uma ótima tarde, uma semana tranquila, né? Quem está aqui em Porto Alegre está friozinho, mas a gente vai agradecendo também, fazendo as nossas orações aí, agradecendo também a esse momento de frio, porque faz parte, né? Estamos chegando no inverno, então é sinal que está tudo certo aí na natureza, no nosso universo, tá bem? Um beijo grande e muito obrigada aí pela presença.